Estão treinando todos os dias. O Botafogo teve 2 dias de descanso para os jogadores e só o treino de ontem. Então, realmente, essa parte da questão física é muito importante agora também. E dá para a gente imaginar esse encaixe de jogo entre Botafogo e Atlético de Madrid? O Botafogo ele consegue aproveitar as condições mais da tabela do que necessariamente de característica do Atlético de Madrid, da necessidade de se expor, o Botafogo conseguir aproveitar? Então, que a missão... Que o meu medo é eu ganhar confiança demais. Eu não gosto disso. Não tô falando do Botafogo. O Botafogo lida do jeito dele. Assim, eu passei pela montanha mais difícil, talvez eu vou propor um pouquinho, vou fazer uma graça ali no... Como que tem que ser esse comportamento para ter esse encaixe de jogo, sabe? Vou fazer um parênteses com o que você está falando. São níveis completamente diferentes, mas eu acho que o alerta fica com o Fluminense. Fluminense, isso. O jogo do Fluminense contra o Borussia Dortmund é um jogo espetacular do Fluminense. De alta concentração. Alta concentração o tempo todo, e o jogo contra o Sam é uma decepção. O Fluminense consegue ali a virada porque o Keno entrou numa tarde inspirada e mudou o jogo a partir do momento que ele entrou em campo. Porque o time do Fluminense, enfim, foi mal, né? Assim, começou bem, dormiu, tomou a virada e depois no segundo tempo estava uma bagunça. Então acho que fica de alerta, eu até falei isso em relação às outras equipes brasileiras também, não só o próprio Fluminense, Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Não é porque você enfrentou o adversário mais difícil que com os outros. É porque é normal, né? É do ser humano. Natural. Mas é tentar levar a concentração que foi feita, né, contra o adversário mais difícil para os outros times também. E pegando por base, assim, né, pegando o gancho para o jogo de hoje, eu acredito que assim, o Botafogo tem que ser inteligente. O jogo de hoje tem que ser de uma consistência tática semelhante à que foi contra o PSG, mas já sabendo que você vai entrar em campo, por exemplo, com 2-0 a seu favor. Você tem que ter essa inteligência, ainda mais num campeonato desse tamanho, dessa magnitude. Gente... Mas não é perigoso? Eu sei, é perigoso. Eu não estou falando para a gente tem que aceitar um 2-0 contra e continuar tranquilo. Não, se tu falando que tá 0-0, você não precisa dar espaço e sair que nem desesperado. É gastar a bola, sim, é ter tranquilidade na troca de passe, tentar atrair um pouco mais, ainda mais o Atlético, porque, assim, eu penso que o Atlético de Madrid não vai vir no 4-4-2. Provavelmente, se entrar com Sorloth, Griezmann e Álvares, o Giuliano Simeone também é um atacante. Então vai ser um 4-2-4, na realidade, com o Pablo Barrios e o Depô fazendo o meio, sabe? E o resto do time todo por ataque. Então você tem a condição de ganhar o meio de campo, se você tiver um pouco mais de paciência e saber dosar ali. Vai entrar com um trio de meio-campistas que foi muito bem contra o PSG, o Gregory, o Marlon e o Alan. Então esquece, você vai ter um jogador a mais no meio-campo. Então se você souber dosar e isso tiver tranquilidade na troca de passe, você consegue ativar, por exemplo, o Savarino, o Igor Jesus e o Arthur no contra-ataque. Então assim, não é a receita de bolo, não é fácil, não é isso. Estou falando assim, em relação a taticamente que o jogo pode entregar, o Botafogo tem condições, sim, de aproveitar um contra-ataque ou aproveitar logo um gol no início, aí o Atlético de Madrid se abrir e se desesperar de vez. É aí? Eu entendo sua preocupação, Mari, mas esse elenco do Botafogo não é do feitio relaxar. Porque o Botafogo já viveu esse tipo de situação. O Botafogo é campeão da Libertadores, muita gente fala, mas será que vai ter força para ganhar o Brasileiro logo em seguida? Atropela o Internacional. Na parte física, então, nem se fale. E antes, na própria Libertadores, depois de eliminar Palmeiras e São Paulo, pega o Peñarol e tinha gente falando, olha, será que o Botafogo já não viveu o ápice? Os caras vão chegar relaxados nesse jogo? 5-0 no Peñarol. E o que aconteceu nessa temporada, no começo, que perde ali Supercopa, Recopa, não foi por relaxamento, foi muito pelo planejamento, que atrasou chegada de treinador, montagem de elenco. Então, esse grupo do Botafogo tem um compromisso com a intensidade, com ser um time muito focado. E por ter o Atlético de Madrid do outro lado... Eu acho que não deixa baixar, né? Isso naturalmente já mostra o tamanho do desafio. E o Botafogo, no Mundial de Clubes, é isso. Se quiser chegar até a final, vai ter de ter como padrão o sarrafo que impôs sobre o PSG. Não tem como fugir disso. Não dá para fazer todos os jogos iguais àquele, até porque a estratégia também varia, mas em intensidade é isso que o Botafogo tem de buscar hoje contra o Atlético de Madrid. O Paiva, ele muda de tamanho, ou de percepção, ou de respeito, ou do jeito que as pessoas falam sobre ele por aí, porque, querendo ou não, ele ainda é um nome que não conquistou o coração do torcedor, assim, enfim. Ele ainda brinca um pouco com essa relação dupla. Sim, mas eu acredito que assim, marcou muito, né, essa vitória sobre o PSG e aí trazendo um pouco a sensação dos torcedores que estão
acaba sendo... era muito desse aspecto, né? O torcedor que está podendo acompanhar aqui nos Estados Unidos, vendo jogos. Alguns foram para Seattle, vieram também aqui para Los Angeles. E era aquela coisa de vamos viver um Mundial, vamos ver o que acontece. É o grupo mais difícil, 2 grandes europeus pela frente. E a forma como a equipe joga, e principalmente isso, né? Não só vencer o PSG, mas algo que o Renato Paiva até dizia também, a satisfação de ver o time jogando como ele gostaria. Ele até fala, até queria ter um pouco mais de posse de bola, mas assim, foi o melhor jogo que eu vi uma equipe minha fazer, né? Por 90 minutos e mais ainda, né? E eu acho que tem isso também, né? Uma coisa, talvez fosse o contrário, vai PSG, Atlético de Madrid, no último jogo é o Seattle Sounders. Não, é o Atlético de Madrid, sabe? Ali, acho que isso que ele tenta passar muito disso, de que, cara, o Botafogo ele tá no grupo mais difícil, porque são 2 europeus, sabe? Então, e o deles é o atual campeão da Europa. Então, eu acho que ele consegue passar muito isso. E a gente percebe que teve... que aí o Simeone, ele não lembrou da mudança de técnico, né? Mas o Simeone falou que ele ficou muito impressionado com a atuação do Botafogo na final da Libertadores. Ele fala que ficou encantado como o time se portou com o jogo. Ele ainda falou, né? Um a menos desde os 40 segundos de jogo. Então, assim, ele sabia muito bem do que o Botafogo podia fazer. E agora, mesmo com a mudança do técnico, acho que os jogadores... passaram a ter essa confiança no técnico, eles falam muito disso, que é um técnico que é muito estudioso, que passa muito bem as coisas que eles precisam fazer durante o jogo, e ele falou esse copy-paste, né? Ele até falou ontem disso. O que aconteceu com o PSG foi o que eles treinaram. E a gente vê que o PSG, é essa questão pro jogo de hoje. Com o PSG que quer ficar mais tocando a bola, o Botafogo só sofreu mais ali numa bola parada ou outra, né? Não foi chuveirinho e aquele desespero dentro da área. Hoje já vai ser um jogo, acho que, bem diferente. Mas a gente está confiando e acho que a torcida também já começou a confiar muito mais no que o Renato Paiva tem para entregar com o elenco que tem, com os reforços que tem. Então ele consegue também ter um pouco mais de manobra para qualquer tipo de jogo que ele tiver pela frente. O Atlético de Madrid ele pode ir mais para esse abafa, mais para loucura, assim? Para rifar essa bola dentro da área? Que precisa. O John fez 2 defesas só contra o PSG. Só para corroborar o que o Tonhão estava trazendo ali para a gente. Foram 2 defesas. Bizarro, né, velho? Bizarro. Então, o jogo tático do Botafogo foi perfeito, foi maravilhoso. Falei, a dobra, toda vez que alguém da ponta pegava a bola, o Alan vinha dobrando de um lado, o Marlon Freitas dobrava do outro, quando precisava por dentro. No Vitinho, o Gregory, ó, não tinha conversa, meio, né? Madeira, não tem resenha. Eu acredito que hoje, por isso que eu falei do 4-2-4, eu acho que, assim, se confirmada a escalação do Atlético de Madrid, a gente é acostumado a ver ali um bloco um pouco mais pro meio de campo, um 4-4-2, ou até quando todo mundo desce, né, compacta bem assim as linhas. Eu acho que não, porque foi o que a gente está falando, o Atlético de Madrid precisa de 3 gols. Se precisa de 3 gols, não tem como você deixar o adversário jogar, você não tem como deixar o adversário ter um pouco mais a posse da bola, é tentar o tempo todo. E o Atlético de Madrid, ele tem essa qualidade, ele tem essa característica de ter a posse e dominar e impor o jogo? Ele é esse tipo de time? Não dá para comparar com o PSG. O PSG está num outro nível de excelência e até para o contexto do Atlético de Madrid, o que a gente teria de comparação é o que o Barcelona do Hans Flick faz. Muita posse de bola, muita dinâmica ofensiva. Já o Atlético de Madrid é outro estilo de jogo, é um time mais direto. E o Botafogo pode se adaptar também a isso, porque o Paiva, quando chega, muita gente esperava a reprodução do que o Arthur Jorge fazia, porque deu muito certo. E o Arthur Jorge encaixou o time com muita gente no ataque. E os melhores momentos do Paiva no Botafogo foi justamente quando ele buscou o equilíbrio defensivo. Em primeiro, Cuiabano, dobrando o lateral do lado esquerdo, e depois, principalmente nesse jogo contra o PSG, quando ele saca, né, um atacante e coloca o Alan para equilibrar o meio-campo. Então, equilibrando o time defensivamente, contra essa necessidade do Atlético de Madrid de fazer muitos gols, o Paiva tende a ter um jogo mais controlado. E aí, como o Jailson falou, é ter a noção do desafio. Uma derrota hoje para o Botafogo, derrota simples, está classificado. É jogar com isso, ter frieza... Do Atlético de Madrid, né? Do Atlético de Madrid, de não se expor demais... para buscar, de qualquer forma, a vitória. Eu vejo que hoje, até por essa necessidade do Atlético de Madrid, o Botafogo tem condições de vencer, de matar o jogo no contra-ataque, mas não precisa ter desespero para isso. Precisa valorizar o que o Paiva encontrou de melhor, que é o equilíbrio defensivo. Quem vai ter que vai ter que sair da característica do jogo é o Atlético. O Botafogo pode fazer o jogo dele. Mudou sua percepção sobre o Botafogo? Em relação a expectativa antes do campeonato? Claro, era um grupo muito difícil.
dificilmente Segue alguém... sendo, né? Sim, mas dificilmente alguém falaria, por exemplo, o Botafogo vai ter condições de passar. Eu mesmo falei, foi difícil do Botafogo passar de fase, tendo o Atlético de Madrid e PSG. O Botafogo vai ganhando do PSG. Mas antes vocês achavam que era possível, antes de ter o jogo do PSG, vocês achavam que era possível ganhar do Atlético de Madrid ou isso aumenta com a vitória sobre o PSG? Eu achava que era possível arrumar um resultado contra o Atlético de Madrid, mas contra o PSG, para mim, não tinha a menor condição. E depois da estreia contra o Seattle Sounders, ficou uma impressão negócio meio sobre esquisito, né? o Paiva. E o Paiva mesmo reconhece que errou ao colocar Correia, ao colocar Arthur Cabral, jogadores que tinham acabado de chegar. Então, jogar o Igor pra ponta. Ele teve essa autocrítica, né, de que aquele jogo do Botafogo, por mais que tenha vencido, não foi legal. E soube virar a chave e, principalmente, se adaptar ao nível dos adversários. E, certamente, hoje, contra o Atlético de Madrid, tende a ser um Botafogo mais próximo do que atuou contra o PSG do que na estreia contra o Seattle. Ô, Linares e Tonhão, não sei se vocês chegaram ou se tiveram essa oportunidade de conversar com outras pessoas. Ai, a galera bem aí de LA, que coisa maravilhosa. É sempre uma galera que tá legalzinha das ideias. Daqui a pouco eu faço a pergunta pra eles. Porque, assim, eu queria entender também como que a imprensa por lá vai repercutir... Agora, tá liberada, né? Ô, Linares, depois da participação especial, se vocês conseguiram conversar com pessoas... por aí, seja da imprensa ou seja mesmo de torcedores do Atlético de Madrid, o que eles falam sobre o Botafogo agora? Desde a vitória em cima do PSG, o noticiário, e aí principalmente da Espanha, que eu acompanho bastante, já era... Liguem os alarmes, vamos ficar atentos, o Atlético vai ter uma situação complicada, porque, claro, viram ali, obviamente já sabia, atual campeão da Libertadores, brasileiro, mas quando você vê essa equipe e aí tem essa percepção de enfrentar e ganhar do campeão da Champions League, isso já trouxe um outro tamanho. Então, assim, tem repercutido muito o Botafogo, né? Dá pra dizer que é uma das equipes que mais tem sido faladas no noticiário internacional, não só aqui nos Estados Unidos, mas de toda a cobertura em geral da imprensa internacional em relação a esse Mundial de Clubes, porque, claro, foi muito impactante essa vitória em cima do PSG, por tudo que a gente sabe em relação, principalmente às distâncias econômicas que tem as equipes na América do Sul e na Europa. Né? E a gente, eu sei que vocês vão entrar mais tarde nessa discussão, né, sobre Europa e América do Sul, né, mas todo mundo, né, o Luiz Henrique, o próprio Simeone, nem quis entrar ontem nesse assunto, né, mas a gente vê Julián Álvares, o Oblak, o goleiro do Atlético de Madrid, falando... a gente sabe o que os jogadores sul-americanos, o que eles podem representar. Quando um jogador sul-americano é comprado por um europeu, ele já vira estrela do time. Então, eles têm essa noção. E sobre o Botafogo, a gente percebe, as coletivas do Renato Paiva estão cada vez com mais gente, né? Então, assim, ele responde em inglês, responde em espanhol. A gente, na primeira lá em Seattle... era só os brasileiros ali, basicamente, né? Hoje aqui já em Los Angeles, também um centro maior, mas a gente já percebe que ele são os mexicanos, são os espanhóis, são os argentinos, são gente de muito lugar querendo entender o que esse Botafogo faz, o que é o trabalho do Renato Paiva. Então, acho que tem muito disso agora. O Botafogo é como ele tem falado, são 2 europeus, ele já ganhou de um e pode ganhar de outro hoje. Nem precisa ganhar para ser o líder de um grupo com 2 europeus. Então, realmente chama muito a atenção de todo mundo aqui. Cada vez vem mais gente aqui para prestigiar esse trabalho do Botafogo até agora. Perfeito. Dupla, beijo para vocês, boa sequência de trabalho e bom jogo também, tá? Valeu, até mais. Depois beijo. também com torcedores do Botafogo. Ainda tá cedo aqui, logo mais tem muitos botafoguenses aqui, a gente mostra também esse ambiente. Perfeito. Aparecendo torcedores aí, não invasões no nosso link, sempre bem-vindos, tá? A gente segue o nosso Sport Center agora porque... As 90% das vezes que eu acerto, eles não colocam isso. Aí quando eu erro, fazer essa graça. É ou não é, Eugênio? Erramos juntos. Erramos juntos, Abel. E como foi dito ali, com todas as letras, primeiro bico. Segundo, espero estar errado. A gente olha para trás. E não fomos os únicos, né? Até a Mari estava perguntando aqui sobre o negócio das casas de apostas que fazem ele para não perder dinheiro, né? Estava pagando 15 o Botafogo, a vitória do Botafogo. 15 é um negócio absurdo, estratosférico. O mundo inteiro esperava uma vitória do Paris Saint-Germain. E boa parte da torcida botafoguense também estava preocupada, estava aflita com relação ao jogo. E isso é o grande barato do futebol, Abel. Olha aqui, Eugênio, viramos videntes fakes. Olha só para terminar meu raciocínio. Diga lá. A vitória do Botafogo só é histórica, só é marcante, só é ainda mais importante porque justamente era inesperada.
Se fosse esperado, ninguém ia estar batendo palma para o Botafogo. Ela é uma vitória da superação. É uma vitória... E esses palpites, essas coisas que a gente brinca que são bicos antes, né? A expectativa do jogo, isso tem um peso também para dimensionar caso aconteça ao contrário. Aconteceu ao contrário do que a maioria esperava, então se dimensiona que, nossa, foi gigantesco, justamente porque não se esperava que fosse a vitória do Botafogo. Então, parabéns, porque é uma superação, é algo que se conquista muito além do que se esperava. Alguns sonhavam com empate, foi mais do que um empate, foi uma vitória sobre o time que vinha jogando o melhor futebol do planeta. Então, parabéns ao Botafogo, gigantesca a sua vitória. É somente isso. Olha o homem aqui. Cadê ele? Mostra aqui, abre aqui. Tá aqui, ó. Olha ele aqui, olha ele aqui. Olha o meu dedinho. Kamehameha. Jesus. O cemitério do futebol está cheio de favoritos, disse o professor Renato Paiva antes do jogo. Lembra disso, professor? Filosofou, frase, hein? Filosofou, Grande hein? frase. Repetiu isso ontem. Uma frase maravilhosa. O cemitério do futebol está cheio de favoritos. Normalmente tem mais dos que não são favoritos. Repito o que eu falei ontem. E até por isso que entram para a história, né? Quando você fala de um Uruguai campeão do mundo em 50, você fala da própria Hungria perdendo a Copa de 54, quando você fala do Brasil e Itália de 82, embora o futuro tenha mostrado que no calor da hora a gente subestimava muito aquela Itália, mas são resultados surpreendentes. E eu quero puxar a sardinha também para o nosso lado, no sentido de que na hora da análise, quando nós falávamos de como o Botafogo poderia surpreender, nisso nós acertamos. Segura aí, já vamos trazer toda a análise, o que todo mundo pensa aqui. Por que o Botafogo surpreendeu e venceu o campeão da Champions? Antes, vamos ouvir alguns personagens, é isso? Para depois a gente fazer toda a nossa análise por aqui. Vamos lá. Nós ganhamos este jogo fazendo o Paris Saint-Germain beber do seu próprio veneno. Porque nós hoje fomos aquilo que o Paris Saint-Germain tem sido nos últimos tempos, uma verdadeira equipa. E nós voltámos a ser, porque não foi a primeira vez que somos. Atacámos todos, defendemos todos, deslizámos todos para a direita, deslizámos todos para a esquerda, fomos todos para a frente e fomos todos para trás. Era a única forma de nós nos equivalermos com eles. A partir daí depois é também o talento dos nossos jogadores, porque os nossos jogadores têm muita qualidade. E depois foi isto, o jogo estratégico, sabíamos como ia ser, sabíamos que não íamos ter muitas oportunidades, mas dos bastidores, esse tal 1%, tem a ver com aquilo que era mais importante, que era hoje orgulhar os nossos adeptos. Com uma vitória e com uma exibição. Cara, na verdade, quando eu subi ali na mureta, na verdade, minha vista escureceu, parece que eu tava vivendo um sonho. E somente agradecer a todos que acreditou no meu trabalho, porque, como eu sempre falei, eu cheguei aqui no Botafogo, muitas pessoas desacreditava no meu potencial, só que eu sabia do que eu poderia entregar a este clube, a esse grupo. Internamente a gente sempre acredita, né? O Marlon foi muito bem hoje, antes de começar o jogo, que usou 1%. Acho que desde quando eu cheguei no Botafogo, a maioria dos jogos foi sempre assim, sempre muita gente desacreditando da gente, muita gente falando da gente, e a gente internamente sempre muito forte, acreditando sempre. E eu acho que essa frase 1% é válida pra gente, porque mesmo que muitas pessoas não acreditam, a gente sempre vai continuar acreditando no impossível. E hoje provamos mais uma vez para todo mundo que a gente fez história. Paredão acreditou no impossível. Fala, família do Botafogo. Botafogo surpreendendo aí, né? Pessoal desacreditado, falando que ia ser goleada. Agora vai encontrar outra pedreira aí, que é o Atlético de Madrid. Mas agora ninguém desacredita, né? Todo mundo acredita, inclusive, numa vitória, né? Depois que passou pelo, na teoria, o mais forte do clube, do grupo, que era o PSG, agora é fácil de acreditar, né? Vamos ver qual vai ser a escalação do Fogão aí para esse jogo do Atlético, né? Igor Jesus, Savarino e Arthur ali na ponta, né? Igor Jesus no ataque. Savarino e Arthur também. Marlon Freitas, Gregory e o Alan.
pelo meio, né? Alex Telles, Alexander Barbosa, Jair e Vitinho na zaga e o John no gol. Então, essa aí é a escalação do Fogão pro jogo contra o Atlético de Madrid. Para tentar superar o Botafogo, o treinador argentino disse que tudo tem que melhorar. Agora a gente vai ver do Atlético de Madrid, né? Só não deve contar com o zagueiro José Giménez, que sentiu dores musculares. Ele já vinha em recuperação de lesão. O defensor, inclusive, foi novidade no time contra Seattle Sounders, substituindo Lenglet, não sei esse nome aqui. E estava suspenso, mas que deve retomar sua posição no 11 inicial. Então essa daqui é a escalação do Atlético de Madrid, né? A provável escalação. Com um bom desempenho do time, principalmente no setor defensivo, a tendência é que o treinador português mantenha o time titular e venceu o PSG na última quinta, com o Ala como mais um homem no meio. O Jair aí, galera, é um cara que surpreendeu muito, né? Tá jogando muito na zaga. E ele é muito alto, né? Então, tá jogando demais, fez altos cortes. Ele tirou muito o ataque, né, no jogo contra a PSG. E é isso aí. Quem está fora é o Matheus Martins, lesionado. Os pendurados são o Barbosa, Joaquim Correia, o Cuiabano e o Gregory. Quem vai apitar será o árbitro César Ramos, Alberto Morim, Marcos Guerra. Quarto árbitro, Gustavo Ferreira. E no VAR, Guilhermano Pacheco e Eric Miranda. Então é isso, galera. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu comentário, deixe seu gostei. E até a próxima.